E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Me Ajuda, o quadro da Revo, em que a gente responde as suas dúvidas e questionamentos a respeito de arte e outras coisas mais. Então, bora responder a pergunta de hoje. Sobre processos. Sempre escuto como devo otimizar nosso tempo e achar métodos cada vez mais rápidos. Mas como eu consigo identificar se estou fazendo um processo ruim ou não? Processo civil, processo judiciário, processo legislativo, kkkk, humor, O vídeo de humor da Revolution. Então, eu acho que essa pergunta ela é difícil de se fazer sem você ter alguma referência, porque você vai falar assim, o que é o processo otimizado? É o processo que você vai produzir mais, só que mais vai em relação a mais do que em relação a quê? Mais do que ontem? Se você produz mais do que ontem, esse processo tá melhor. Mas às vezes você tá querendo se colocar dentro do mercado. Dentro do mercado você vai ter que ver se você tá produzindo pelo menos da mesma quantia e qualidade que os outros artistas estão fazendo, na média. Então você vai precisar descobrir como as pessoas fazem. E aí, às vezes incomoda um pouco alguns artistas, às vezes não ligam, mas é aquela coisa, tipo, a pessoa pergunta assim, você vê muito comentário disso, quanto tempo você levou pra fazer isso? Quanto isso aqui? Porque é uma pergunta meio chata, mas é uma pergunta que as pessoas precisam saber, assim, querendo ou não, porque ela precisa saber assim, quanto tempo será que esse cara faz? Porque eu tô fazendo, eu demoro um mês, será que ele tá demorando um mês também? Aí o cara vai falar assim, eu faço em 1h30. O quê? Aí você fica, aí já dá aquela tristeza e tal, mas também lembrar assim, depende, porque se você tá falando que... Porque às vezes com o alcance da internet, você às vezes tá falando com os caras que fazem mais rápido do mundo, assim. Não o cara, mas digamos, se você bota num mundo de, sei lá, de 10 milhões de artistas e, sei lá, tem 5 mil que tem essa velocidade e você fala com eles, você dá a impressão que são 10 milhões de artistas que fazem essa... Mas não é assim que funciona. É porque com a internet você acaba vendo essas pessoas que ressaltam um pouco mais fácil, assim, mas... Você tem que ver uma média, então você vai ter que descobrir com seus pares, com as pessoas que não trabalham com mais ou menos a mesma coisa que você, pra entender ali como que eles funcionam. E você pode tentar otimizar o seu processo buscando esses caras que trabalham mais rápido, como eles trabalham mais rápido. Mas, inicialmente, se comparar com o pessoal que tá no mesmo nível que você ali, pra ver como é que tá acontecendo essa coisa. Eu acho que uma coisa que eu sempre tento fazer, que às vezes eu mudo o meu processo, é quando eu percebo que eu fico muito tempo me batendo com alguma coisa, eu sei que existe uma ferramenta que me ajudaria a fazer aquilo mais rápido e muitas vezes a gente tem essa resistência a usar uma ferramenta nova, sabe? Então, por exemplo, a pré-definição de ferramenta do Photoshop, por exemplo, que é a Two Presets ali do Photoshop, é uma coisa que eu tinha visto a galera usando, eu não usava, eu achava, sei lá, não tinha paciência para pegar e montar ali tudo e gravar as ferramentas e tal. Eu fiquei assim, sei lá, um ano inteiro sabendo que existia aquela ferramenta, saca? Uhum. e aquela resistência a começar a usar. E depois que eu comecei, que eu peguei e dediquei meu tempo a aprender a usar essa ferramenta, nossa, melhorou muito o meu processo, assim, sabe? É a mesma coisa do 3D agora, né? Eu comecei a fazer 3D com a galera, a gente tá fazendo aula de Blender, e é uma coisa que você vê, 3D a galera usa muito hoje em dia, você pega a galera que trabalha com concept art, de cenário, ilustração, até para ilustração de médica, a galera às vezes usa o 3D como base, usa photobashing, usa essas coisas e... Você sabendo, essa resistência que a gente tem a aprender ferramentas novas, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar ultrapassar, assim, porque isso muda muito, melhora muito o trabalho, sabe? A gente começa a ter... imagine você ter que resolver a perspectiva de uma cidade complexa, com um monte de prédio, cada um num ângulo diferente e tal. Se você vai fazer na mão, beleza, você pode conseguir fazer, às vezes é até legal você saber fazer na mão, para ter a noção da base, como que aquilo funciona. Mas se você tem em 3D, você vai resolver em, sei lá, 30 minutos o que você levaria um dia tentando fazer, mais de um dia tentando fazer essa perspectiva. Então acho que essa resistência à ferramenta é uma das coisas que mais trava a gente em processo, assim, sabe? E uma coisa que eu acho importante, agora falando de otimizar e o tempo de uma maneira geral, sem nenhum objetivo determinado ou específico, é que eu acho que um bom paliativo para você ver se você tá otimizando ou não o seu tempo ou o processo é olhar o quanto você produzia 4 meses atrás, sabe?
Você tá, tipo, na mesma margem de produção ou do mesmo jeito, quer dizer que, tipo, você tem que rever um pouco o seu processo. Se comparar tipo, você mesmo. Se comparar você mesmo, sabe? Tem um processo meio introspectivo, de olhar pro seu trampo e falar assim, não, eu tava querendo... Agora, um dos meus objetivos era otimizar. Tipo, há 4 meses atrás, eu queria ter otimizado. Eu consegui fazer isso 4 meses depois, sabe? Se você não conseguiu, é bom você, tipo, reolhar, tentar encontrar maneiras de você começar a fazer isso e, tipo, e melhorar o seu processo. Seja se organizando mais, seja focando mais em partes específicas que você acha que vai transformar o seu processo de uma maneira... Transformar seu processo e tornar ele mais eficiente. E daí eu acho que é muito importante você ter porque muita gente olha, tipo, pro trabalho final, assim, sabe? E no 3D a gente tem uma parada que tudo é dividido muito em processo. Tudo, tipo, é uma etapa específica. E às vezes o 2D rola tudo ao mesmo tempo, sabe? Por ser dividido em processos, o 3D, a gente acaba sendo obrigado a analisar cada parte, sabe? E a eficiência de cada parte do processo. Isso faz com que quando a gente olha isso, você vê, tipo, qual que é a maneira mais rápida de eu chegar desse ponto até esse ponto, sabe? Qual que é a maneira mais rápida de eu sair daqui e pra cá, sair do modelo... Qual que é o jeito mais rápido de eu ver o meu modelo já com textura, mesmo sem ter finalizado ele, sabe? Então, você analisar o seu processo de produção, talvez seja uma coisa que faça você ver ali dentro dele como você pode otimizar as coisas no seu processo. Desde as ferramentas, como o Vitor falou, até outras coisas, sabe? Até de uma maneira processual, de como você produz. Eu acho que ao fazer uma análise mais crua do seu processo de produção pode ajudar muito você a otimizar o seu tempo de produção. Acho que o 3D, como acaba sendo, são peças mais complexas, no fim, acaba sendo mais importante, né? Pra esse tipo de coisa. Mas no 2D acontece, por exemplo, se você tem lá o thumbnail da tua composição inicial, você fez lá o desenho em preto e branco. E daí, quando você tá finalizando, você percebe que você muda um monte de decisão e você não conseguiu aproveitar aquele thumbnail, você não conseguiu aproveitar aquela pré-visualização do que você fez, você talvez tenha que rever, tem que melhorar o thumbnail. Ou, talvez, também, uma coisa que acontece muito, a galera fazer o sketch, daí quando vai finalizar, perde totalmente a ideia do sketch inicial, e daí tem que voltar atrás, ou tá perdendo. Então você começa a ver, poxa, eu tenho que, no meu processo, eu tenho que... uma coisa que eu comecei a fazer depois de um tempo, quando eu me perdia muito do meu sketch inicial, era manter o sketch inicial sempre numa camada acima ali, ou ali numa camada, e me referir a esse sketch inicial sempre. Então isso virou parte do meu processo, eu me refiro a ele sempre que eu sinto que eu tô perdido na minha pintura, e acabou virando parte do processo. Então essas coisas, você observar, ter essa visão de fora, ver onde que você está se batendo, assim, onde que está demorando muito, está se batendo, está voltando atrás nas decisões, e tentar fazer com que isso seja mais fluido, né? Que é importante. E manter, né, esse pensamento e não se deixar perder de falar assim, será que tem como fazer melhor ou mais rápido? Sempre pensar assim, justamente no seu processo, porque às vezes justamente você se acomoda muito tempo ali fazendo, porque às vezes você chegou num processo legal, mas às vezes tem um mais legal ainda. Exato. Então você pode pensar assim, será que eu tô fazendo de um jeito mais eficiente? Nisso é importante buscar coisa nova, né? Sim, aí você vai ter que buscar coisa nova, justamente que aí que entra a coisa, né, das ferramentas novas, de como uma pessoa tem uma sacadinha ali que você fala, putz, é uma coisa que te ganha 5 segundos, mas às vezes aqueles 5 segundos na multiplicação dos seus trabalhos dá um puta tempo, sabe? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do nosso vídeo, gostam do que a gente faz aqui, deem um like no canal, sigam o nosso canal. Se quiserem mais respostas aqui no canal também, perguntem nos comentários, perguntem nas nossas redes sociais. E é isso, eu vejo vocês no próximo Em Ajuda. Valeu!